noite ele vai distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Fé em ação, não existe outro jeito. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, companheiros de ideal espírita, nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no Brasil e no mundo, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição dessas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e a obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio em capítulos semanais. Alfredo Júlio, amor de um pai. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos. Capítulo 9. Uma nova revelação. Era domingo. A visita oportuna do estimadíssimo tio Neca, Manuel Faria Coelho, residente em Uberlândia, causou-me grande alegria. Ele poderia me fornecer preciosas informações. Recordamo-nos do avô espírita, já desencarnado, Sr. Banico. Tio Neca certamente deveria ter alguma coisa importante para me dizer. Animadamente perguntei-lhe. Tio Neca, preciso de algumas informações. Trata-se do vô Banico e do Centro Espírita Vicente de Paulo, o centro do vô. Ele foi sempre espírita? Conte-me, tio, como tudo começou? Ele iniciou a sua narrativa contente também em se recordar dos fatos ocorridos em nossa família. Dizia-me que minha avó paterna era muito obsidiada e causava sérias preocupações, mostrando-se nervosa e doente. Nada estava bem, até que um dia, Dona Milota recomendou ao Sr. Banico que a levasse para fazer um tratamento com o médio Alfredo Júlio Fernandes, em Uberlândia. Não podia ser. Surpresa com o relato do tio que apareceu como mensageiro celestial, comecei a chorar de emoção. Agradeci em silêncio ao Deus de amor essa revelação tão cara. Era tudo verdade. Alfredo Júlio estava vinculado a nós pelos laços caríssimos da amizade. Papai era ainda garoto quando vovô Banico mudou-se para Uberlândia, procurando facilitar o tratamento de sua esposa. Alfredo Júlio curou vovó Maria. Desconhecia totalmente esse fato. Era tão inédito tudo aquilo, não podia duvidar. Senti, mais do que nunca, a seriedade daquelas preciosas informações e a minha responsabilidade cresceu em relação à pesquisa iniciada, a qual deveria me dedicar com mais afinco. Compartilhei meu segredo com o dileto amigo Jerônimo Mendonça Ribeiro. Voou o tempo. A mãezinha querida demandou para a espiritualidade, deixando uma lacuna irreparável em meu coração. Engavetei algumas pesquisas
desmotivada em continuá-las. Parecia-me que o assunto estava encerrado para sempre. Forças ocultas me influenciavam de maneira negativa. Era necessário lutar. Jerônimo regressou para o plano maior. Um sentimento profundo ampliava meus horizontes espirituais. A morte no plano físico, provocando saudade e vazio, é sempre uma pausa para a meditação. Assim, me senti em relação à mamãe e ao Jerônimo. Procurei o trabalho espírita com mais fervor. Senti que algo mudara. Apesar da responsabilidade e frequência constante aos trabalhos doutrinários e à assistência fraterna, seria talvez o momento como se fazem estes trabalhos, com mais presença e participação? Quem sabe a necessidade de se entregar mais à alma, visando o merecimento da redenção própria? Uma semana após o desenlace de Jerônimo, sonhei que ele visitava nossa família. Encontrava-me em sua casa cercada de livros. Observei que Jerônimo caminhava com certa dificuldade e enxergava naturalmente, embora em volta dos olhos se vissem sinais de ataduras e esparadrapos. Ele conversou comigo e brincou dizendo: "Ah, você e os livros, sempre os livros." No dia seguinte, acordei radiante. Parecia nova criatura. O encontro, embora rápido, provocou em minha alma um grande bem e novo ânimo. Corri à gaveta onde se encontrava o meu trabalho e voltei a procurar novas informações para a continuidade desta obra. Vamos ouvir a escritora Maria Gertrudes Coelho em depoimento a este programa sobre Alfredo Júlio Fernandes. Alfredo Júlio Fernandes é o responsável pela minha família, do lado paterno, ter se tornado espírita. Daí o meu berço espírita. Este grande médium curou minha avó Maria, de um processo obsessivo. Meu pai era um garoto quando isto aconteceu. Soube que ele me preparou no mundo espiritual para o trabalho futuro, tornando-se meu mentor amado. Falar sobre este homem é uma oportunidade ímpar. E recentemente ouvi um depoimento de um espírito dizendo que Alfredo Júlio pertence à constelação de entidades perfeitas. Foi um ser, quando encarnado, muito querido, um trabalhador dedicadíssimo. Nossa ligação se perde pelos milênios. Seu espírito amoroso me orientou na construção de várias casas espíritas. O Centro Espírita Recanto de Paz, o Grupo Espírita Alfredo Júlio Fernandes, o Templo da Prece Alfredo Júlio Fernandes, que existe dentro da Fundação Jerônimo Mendonça. Todas estas obras se encontram em Tuiutaba. Continuamos até hoje a receber semanalmente suas orientações através de mensagens para os necessitados. Sua presença é marcada pela suave serenidade que emana de seu espírito translúcido. Certa vez, contando uma historinha, o espírito Jerônimo Mendonça se aproximou e me disse que esteve uma vez apenas com Alfredo Júlio no plano espiritual. Não pôde se aproximar daquele grande espírito, porque a luz era tão intensa que impossibilitava Jerônimo de se aproximar. E ele falou que ele estava transmitindo uma palestra para uma multidão de seres desencarnados. Além dessa presença marcante na minha vida, e sei também que de tantos outros médiuns que Alfredo Júlio atua, eu sinto-me muito devedora e pequena, mas sei que seu amor transcende a minha indigência moral e faz com que eu seja arrebatada a um mundo de paz e equilíbrio, que somente
a magnitude desse espírito seria capaz de me fazer tão feliz e melhor do que eu sou. Eu sou muito grata ao espírito que me orientou nessa vida e que me orienta. Que Deus proteja esse trabalho tão bonito do encontro dos amigos de Alfredo Júlio Fernandes. Mensagem de Alfredo Júlio Fernandes. Caros irmãos, companheiros de lutas cristãs e da abençoada divulgação da doutrina consoladora. Hoje, são inúmeras as facilidades que o cristão encontra para servir. Não existem barreiras religiosas e os avançados meios de comunicação facilitam o intercâmbio entre cidades e povos. Sou de uma época em que obter um evangelho levava meses. Muitas vezes levei em mulas a lugares distantes a doutrina consoladora, buscando retirar das fontes das almas o ouro em pó da fé. A luta dos primeiros espíritas ressoa no infinito como clarinadas de bênçãos. Hoje vemos com alegria despontando tarefas e construções socorristas, onde a dor é minorada. Caminha-se com mais caridade e com o firme objetivo de levar aos que sofrem menos padecimentos. Para você que sofre a perda de entes que partiram, não chore. Na ampulheta do tempo, a saudade fortalece os que amam e tem fé no grande reencontro de amanhã. Você, que sofre situações dolorosas no campo moral, lembre-se de que não existe porta fechada para aquele que tem a coragem bastante para se modificar e lutar por melhores horas. Quando nosso espírito desperta no plano espiritual, o reencontro com os amigos que nos antecederam é uma festiva alegria. Nosso lema permanente, irmãos, deve ser servir. Nossa fé não deve ser abalada pelas atitudes de homens falíveis, mas devemos depositá-la aos pés daquele que nunca falha, que é nosso Mestre Jesus. Aquele que oferece o óbolo do amor, de Jesus recebe o retorno em mais paz e amor, que o ampara nas duras provas. Comigo estão companheiros queridos e laboriosos, que por meu intermédio cumprimentam a todos. Nosso venerável Eurípides Barçanufo envia uma ordem de comando superior: avançar sempre na luz. Gustavo José da Silva abraça os familiares queridos, como também João Faria Godoy. Deixo aqui meu estímulo. Avance, meus irmãos, com o Evangelho, nos lábios, nas ações e no coração. Jesus sempre. Assinado Alfredo Júlio Fernandes. Mensagem psicografada pela médium Shirlene Soares Campos na reunião mediúnica de 21 de novembro de 1987, no Núcleo Assistencial Servos Maria de Nazaré, em Uberlândia, Minas Gerais. Pensamos a bênção da reencarnação. Alfredo Júlio, um raio de luz. Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Voltaremos na próxima semana com o 10º capítulo da série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Capítulo 10. Visita ao Chico e a Certeza. Nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de um